abrimos o contexto de hoje com a notícia do dia. A comissão especial que analisa a PEC do fim da escala 6x1 teve a votação suspensa depois de um pedido de vista do deputado Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul. O relatório prevê a redução gradual da jornada de trabalho sem corte de salários e a proposta deve voltar à pauta na quarta-feira. A gente conversa agora com o deputado Maurício Marcon, que é quem vai explicar os bastidores da discussão e o que pode acontecer com a PEC nos próximos dias. Deputado, já agradeço muito a gentileza de entrar ao vivo aqui conosco. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Neila. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Bom, sobre a questão das vistas pedidas ontem, é bom explicar para as pessoas que o relatório subiu às 19 horas para os parlamentares lerem o relatório. Ou seja, enquanto o relator estava lendo o relatório, nós não tínhamos acesso sequer ao texto. Então, eu considero que, sendo uma questão tão importante para a sociedade brasileira, para o trabalhador brasileiro, seria até, em parte, irresponsabilidade de parlamentares votarem sem que tivesse o tempo hábil para fazer a leitura. A gente transferiu a leitura agora para a quarta-feira, ou seja, pouco mais de um dia de folga para os parlamentares lerem, não vai ter qualquer tipo de prejuízo para o projeto. O que a gente tem que trazer, na realidade, é que as pessoas têm que entender o que lá está escrito e as consequências que isso vão ocasionar na vida delas, como, por exemplo, a falácia que haverá redução da jornada de trabalho sem a redução de salário. A gente sabe que qualquer economista e consultor sério sabe o que isso vai provocar. As empresas ou trarão demissões e contratarão pessoas mais baratas nesse sentido, né, com menor salário, ou provavelmente aumentarão os preços dos produtos. Então a gente apresentou uma alternativa, não sei se eu posso explicar ela, Neila, tu quer me fazer outra pergunta? Depois a gente continua. Tá, então vamos lá. A alternativa que a gente ofereceu contemplar todas as pessoas que não querem, por exemplo, trabalhar na jornada 5x2, como propriamente a PEC da Erika Hilton propunha o trabalho de 4x3, ou seja, a gente propõe que a jornada de 40 horas, ou 44, ou 42, enfim, o que estiver em execução no momento, possa ser distribuída da forma que o trabalhador melhor entender. Assim, a gente proporciona uma liberdade para as pessoas, copiando economias como, por exemplo, a americana, a canadense, a inglesa, a australiana, dentre tantos outros países que adotaram a questão de hora trabalhada com os direitos trabalhistas garantidos. Então, o que a gente quer fazer é, podemos aprovar 6x1, limitando a 5x2, mas também aprovando que a contratação possa ser via hora, ou seja, o trabalhador junto com o empregador decide como vai cumprir a carga horária. Deputado, na prática, esse pedido de vista, a gente pode dizer que foi feito para tentar esfriar essa PEC, ganhar tempo e esfriar essa PEC? De maneira Não. nenhuma, muito antes pelo contrário, é justamente para a gente continuar discutindo o assunto que está em voga, que vai mudar a vida dos trabalhadores. O que a gente não pode fazer é ser irresponsável e querer que parlamentares aprovem um texto de tamanha importância sem sequer ter lido o texto. Veja o que a gente está propondo aqui. A proposta era que parlamentares que não estavam ontem em plenário, a gente sabe que não eram todos que estavam, até porque essa semana está pelo Infoleg a votação, o Gumota liberou. Então, como é que nós íamos fazer uma votação? Tinha ainda pelo menos 10, 12, 15 pessoas para falar, parlamentares. A gente ia estender isso para 5, 6 da manhã e muitos não iam sequer conseguir ler o texto. Então, o que a gente propôs é dar um dia a mais para as pessoas lerem o texto. Não consigo entender qual que é o motivo de tamanho estardalhaço, sendo que o mínimo que a gente pode fazer de responsabilidade é entender o que está contido lá. Por exemplo, a gente foi dito que não vai ter consequência nenhuma para as pessoas, né, para o trabalhador. No próprio texto tem as consequências, quando fala, por exemplo, da questão dos municípios que vão poder readequar, ou seja, aumentar o valor dos contratos quando a gente trata em questões como a questão da coleta de lixo. Onde é que a prefeitura vai tirar o dinheiro? Provavelmente vai tirar, provavelmente não, com certeza, vai tirar da alta de impostos. Então, vender uma falácia para as pessoas que, através de mágica, no Brasil, nós vamos criar uma anomalia que não existe em lugar nenhum no mundo, que é a proibição total de trabalhar no sexto dia, que isso vai funcionar, sem ter uma discussão mínima sobre o assunto, eu acho que é uma responsabilidade. Então, o que a gente fez com o pedido de vistas nada mais foi do que dar um dia para a sociedade brasileira, os parlamentares entenderem o texto, trazerem sugestões, como o próprio relator deixou em aberto a possibilidade, para que a gente melhore o texto, porque tudo que nós queremos é que as pessoas trabalhem menos e ganhem mais. Agora, a gente não pode vender mentiras para as pessoas, a gente tem que vender a realidade.
Se fosse tão simples fazer isso, todos os países do mundo já tinham copiado e proibido o sexto dia de trabalho. E desafio a vocês a colocarem aí na inteligência artificial, fazer qualquer tipo de pesquisa, e vocês vão ver que em nenhum país da face da Terra é proibido categoricamente trabalhar um sexto dia, caso o trabalhador assim o queira. O que nós não, né? O governo, junto com o Gumota, quer implementar no Brasil. Não, nós, inclusive, aqui do contexto, aqui do programa, a gente vem debatendo muito esse assunto, deputado. A discussão não é nem sobre o pedido de vista. Eu pergunto sobre o pedido de vista porque, enfim, a audiência, as pessoas que estão nos assistindo vão querer entender o motivo desse pedido de vista. Mas o debate ele é importante e, de fato, é um assunto que não é fácil de ser debatido, não é um assunto que é fácil de ser colocado em prática, e até por isso hoje existe concomitantemente uma PEC e um PL andando em conjunto. Eu vou aproveitar para ampliar o nosso debate aqui, vou colocar o Felipe Monteiro no nosso debate, que é o meu parceiro aqui no programa Todos os Dias, deputado. Vou colocar o Felipe para ampliar aqui a nossa conversa. Felipe, muito bom dia. Eu queria ouvir a sua opinião e a sua pergunta para o deputado também. Bom dia, Neila. Bom dia, deputado. Bom dia aos telespectadores. Deputado, a questão do fim da escala 6:1 para 5:2, né, quando começou o debate, né, tinha uma divisão clara. Né, uma parte da oposição era contrária à mudança e outra parte era favorável à mudança. Hoje em dia, eu não vejo mais ninguém contra, né, a alteração da escala 6:1 para 5:2. E até discussão também da escala 4:3 no futuro próximo é capaz que seja bem-vinda já para a discussão. Então, o que está em discussão, na verdade, é não proibir uma pessoa, se quiser trabalhar um dia a mais, poder trabalhar, e também o período de transição, né? Que algumas pessoas acham que tem que ser imediato, outras pessoas acham que tem que ter um período de 1 ano e meio para a transição do fim da escala 6:1 para 5:2. E aí vem uma outra alternativa que eu queria saber a opinião sua, deputado, que é a questão de criar um modelo separado da CLT, que seria a contratação com base horária, né? Que seria uma outra alternativa, outro modelo à CLT, no caso. Como é que está essa discussão sobre a base horária e como é que o PL se posiciona nesse sentido? Bom dia, Felipe. Obrigado pela pergunta. Inclusive, eu tenho uma PEC, né, que foi esquecida pelo deputado Hugo Mota, que se diz muito democrata e gosta de ouvir todas as opiniões, mas a minha PEC copia o que deu certo no mundo, que a questão de jurista foi basicamente ignorada, talvez porque eu não sou do Centrão e talvez porque eu não tenha rabo preso, não deva nenhum favor. Mas essa PEC realmente de horas trabalhadas, ela traz a flexibilidade. Vamos explicar para as pessoas como é que funcionaria. Podemos diminuir para 40 horas semanais o teto de trabalho. Ok, isso a gente está de acordo. Como que essas horas vão ser cumpridas? Olha, daqui a pouco o Felipe, ele prefere trabalhar as 40 horas de segunda a quinta-feira. E a empresa que o contrata aceita fazer essas 40 horas de segunda a quinta-feira. Aí ele estaria na jornada 4x3. Agora, daqui a pouco o Felipe, ele prefere ter uma jornada diária menor. Ele prefere cumprir essa jornada de segunda a sábado. E ele, assim como a empresa, concorda. Então, a gente dá essa possibilidade para o Felipe e a empresa decidirem. O que nós estamos fazendo hoje através do projeto do Léo Prates, do Hugo Mota e do governo Lula? A gente está estabelecendo que não. Somente será aceita a jornada 5x2. Se o Felipe quiser trabalhar somente 3 ou 4 dias por semana, estará proibido. Se ele quiser trabalhar 6 dias por semana, estará proibido. O programa de governo Flávio Bolsonaro, agora pela manhã o Rogério Marinho me confirmou, estará essa proposta de flexibilidade, ou seja, tu termina com a escala 6x1 para quem não quer trabalhar com a 6x1, mas tu permite que quem queira fazer essa jornada possa fazê-la, essa escala melhor dizendo, como quem quiser fazer 4x3, 5x2, enfim. A gente traz uma modernização. O que isso vai fazer de bom para as pessoas? Vai trazer, primeiro, mais facilidade em contratação, porque tu não tem aquele engessamento que hoje existe, então a empresa pode se colocar, oferecer uma vaga da 4x3, por exemplo, e o Felipe pode querer essa vaga. A gente traz provavelmente uma maior produtividade, porque ela vai poder fazer talvez 20 horas num lugar, 20 horas no outro lugar, então isso também é positivo. Quando a gente traz maior empregabilidade, automaticamente a gente traz maior ganho de renda ao trabalhador, porque há mais demanda por esse funcionário. Enfim, há uma série de benefícios, sempre dizendo, Felipe, a gente estaria copiando o que deu certo no mundo, né? E hoje o que a gente está fazendo, proibindo a flexibilidade, proibindo o trabalho no sexto dia, mesmo que a pessoa queira trabalhar, é uma anomalia. Não existe lugar nenhum no mundo que isso aconteça. Então, quando a gente vai fazer um bolo, a gente pega a receita da vovó, que ela já fez 1000 vezes e deu certo.
Isso valeria também, no meu ponto de vista e do Partido Liberal, para questões trabalhistas, copiando o que deu certo no mundo, a gente trazendo para a nossa realidade, tem uma grande chance, ou muito maior chance de dar certo, do que propriamente tentar inventar um sistema novo, politiqueiro, com clara intenção de vender uma coisa que não vai acontecer para as pessoas, que elas trabalharem menos, ganharem a mesma coisa, que não haverá nenhum impacto nem nos preços dos produtos, nem no salário delas. Claramente a oposição é contra esse projeto que está em andamento aí do governo federal, junto com o deputado e presidente da casa, Hugo Mota, e há aí uma expectativa que o texto seja barrado, vetado, modificado no Senado Federal. Até o próprio Rogério Marinho, que é líder da oposição, já tinha falado sobre isso. Essa expectativa deve se concretizar? Há expectativa de barrar esse texto pela oposição no Senado ou de mudança do texto no Senado? Há essa expectativa porque a gente não pode pensar na próxima eleição, a gente tem que pensar na próxima geração. Destruir emprego e renda dos trabalhadores não é um caminho que a gente vai adotar. Não é pensando somente em voto que a gente vai desenvolver o país. Se fosse tão fácil desenvolver o país, a gente, através de leis, a gente já teria desenvolvido. Afinal, o Brasil é campeão em legislação. O que a gente pode propor é que sim, pode-se aprovar esse projeto do governo, mas que de forma concomitante, a gente aprove um projeto que dê liberdade da pessoa trabalhar. Eu volto a dizer aqui para quem está nos acompanhando. Hoje, se uma pessoa ela sentir a necessidade de trabalhar 6 dias por semana para ter o seu complemento de renda, para colocar o pão na sua mesa dos seus filhos, ela estará proibida de fazê-lo. Nós estamos proibindo pessoas de trabalhar. Nenhum país do mundo se desenvolveu, enriqueceu e melhorou a qualidade de vida da sua população com proibição de trabalho. O que faz com que os países se desenvolvessem até hoje foi justamente o trabalho. Então, nós estamos proibindo que pessoas o façam. O que isso vai provocar? Obviamente, essas pessoas vão ir para a informalidade. No 6º dia, no 7º dia, se elas precisarem complementar a sua renda, elas irão para a informalidade. Isso vai causar, por exemplo, um problema grave na Previdência. Foi uma das coisas que eu cobrei ontem o relator Léo Praz. Qual que vai ser o impacto na Previdência que a gente vai ter? A gente sabe que o INSS já trabalha de forma deficitária. Ou seja, não há mais dinheiro suficiente para pagar os aposentados. A gente vai piorar essa situação. E tem outras consequências, como, por exemplo, hoje 80% das famílias brasileiras, mais de 80%, já estão endividadas. A gente vai diminuir o poder de compra dessas famílias, a gente vai diminuir a renda dessas famílias de uma forma abrupta. Qual que vai ser o resultado? Ainda mais grave. A gente tem 1/3 das empresas não pagando mais os seus boletos em dia. Qual que vai ser a consequência com o aumento de custos? Esse 1/3 vai aumentar. Então, a gente, óbvio, quer entregar uma qualidade melhor de vida para o trabalhador, mas a nossa proposta é muito clara, que se copie o que deu certo e que o trabalhador possa fazer a sua escala de trabalho. Nada mais justo do que, como um adulto, ele decidir. Tanto isso é verdade que no próprio texto do relator se diz que lá, a partir de 20 e poucos mil reais que for o salário do cidadão, ele vai poder decidir, né, como ele quer fazer as suas horas de trabalho. Olha, a gente está dizendo aqui, o cara que ganha mais de 20 mil é capaz de decidir como ele tem que organizar as suas horas de trabalho. A gente está dizendo que o cara que ganha menos de 20 mil, ele é incapaz de decidir, que precisam que burocratas, deputados o digam. Então, volto a dizer, nada melhor do que a liberdade de copiar o que dá certo para a gente trazer mais emprego e renda de verdade para o nosso trabalhador, não apenas propor algo impossível, como que é o que o governo está propondo. Interessante, Felipe, porque não sei se você reparou, nos últimos 2 meses que nós estamos nesse debate aqui da escala 6x1 no programa, vários entrevistados que nós já conversamos, eu fiz essa pergunta sobre cofres públicos, impacto fiscal e sobre previdência, e nenhum deles soube responder ou falar sobre previdência. O deputado Marcon foi o primeiro que falou sobre previdência e eu venho puxando esse novelo aqui com todos os entrevistados e nenhum deles falou sobre isso. O deputado foi o primeiro que falou sobre previdência aqui no programa. Eu queria também te ouvir aí sua próxima pergunta para o deputado Maurício Marcon. A explicação do deputado, né, e trazer alguns pontos que eu queria que talvez uma outra visão, né. O deputado colocou, né, que o grande problema dessa medida seria que iria gerar ou aumento dos custos, né, do produto e serviço, ou demissão de empregado e, por consequência, contratação de empregado com um valor mais barato, né? Por que não está na conta do deputado, por exemplo, o aumento da produtividade do empregado? Né? O empregado tem que gerar mais riqueza, tem que gerar mais, tem que ter mais eficiência, né? Tem que aumentar a produtividade para entregar o mesmo trabalho que
que entregaria com 44 horas de jornada, né? E é isso que acontece no mundo todo, né? Quando há uma mudança de jornada, teoricamente há um aumento da produtividade também. Então, por que você deixa de fora essa conta? E outro ponto também que eu queria colocar aqui, deputado, eu até gosto da ideia, né, do empregado, né, ter liberdade de discutir com o empregador de forma livre, né, qual o tipo de jornada que ele quer, né? Mas a gente sabe que a relação do empregador com o empregado, em geral, é uma relação muito desigual, né? Na verdade, a regra é o empregador, ele impõe o que ele quer e o empregado é obrigado a aceitar ou é demitido, né? Então, eu queria que você falasse sobre essa vertente também, se você não vê isso também como problema. Muito boa a tua pergunta, Felipe. Eu vou responder primeiro a do INSS. O que acontece? O relator não trouxe qualquer tipo de estudo sobre o impacto que isso vai ter sobre as contas públicas, principalmente atreladas à Previdência. Então vejam vocês como é uma discussão feita no afogadilho de forma rasa. A gente lá na frente vai ver qual que vai ser o problema que a gente vai ter da Previdência. E aí a gente resolve. Né? Tipo, depois a gente vê. Normalmente a gente não pode fazer isso, a gente é responsável. Então é muito bom esse ponto e a gente precisaria discutir ele mais profundamente. Sobre a questão da produtividade, a gente tem alguns setores que podem aumentar e outros que não. Vou te dar um exemplo. O atendente de farmácia. Como é que ele vai aumentar a produtividade dele? O frentista, ele vai abastecer 2 carros de uma vez só para aumentar a sua produtividade. Então a gente tem que separar o que é viável e o que não é. Na Alemanha, foi tentado um sistema que se chamou 100-80-100. Você produzia 100, trabalhava 80 para ganhar os 100, ou seja, tu tinha uma diminuição de carga horária, mas tu tinha que produzir a mesma coisa. Isso foi tentado na indústria automotiva, onde tu consegue, na indústria propriamente, tu melhorar ali a questão da produtividade, coisa que tu não consegue em outros setores. Não deu muito certo, tá? A Alemanha, inclusive, agora está protocolando uma nova legislação que aumenta a carga horária, entendeu? Que precisa se trabalhar mais para gerar mais riqueza. Inclusive, o primeiro-ministro alemão, depois que veio da China, fez um discurso bastante emblemático sobre isso. Pois bem, sobre o terceiro ponto que tu me perguntou, que era da questão... me lembra aí, Felipe, agora me esqueci o terceiro ponto. A negociação, né, é empregador e empregado ser desigual em regra. Perfeito. Perfeito, desculpa, a memória do pai de criança pequena também é enferrujada. O que acontece? A partir do momento que tu coloca as duas alternativas para a pessoa escolher, tu obriga que a empresa dê as duas alternativas, automaticamente ela vai poder escolher entre as duas. Então vamos supor que uma empresa queira contratar alguém pela 5x2 ou ela entende que pode contratar pela 4x3 ou propriamente pela 6x1. Tu dá a opção do trabalhador escolher. Quando tu me diz que, olha, o trabalhador é achacado, digamos assim, pelo empresário. Eu discordo um pouco dessa afirmação, porque ninguém é obrigado a trabalhar em um lugar que não quer. Então, se a pessoa entender que ela não quer trabalhar naquele lugar, ela não é obrigada, ela pode procurar outra oportunidade. Hoje a gente vive uma taxa de desemprego aí pouco superior a 6%, ou seja, o governo mesmo vende que a gente vive uma situação de pleno emprego, mesmo que os pedidos de auxílio auxílio quando tu é demitido, estejam batendo aí recordes, né? Então, assim, o que acontece? Eu acredito na liberdade. Eu não posso julgar que uma pessoa que ganhe 20 mil reais tenha tamanha mais capacidade de dizer para o empregador o horário que ela quer fazer, uma pessoa que ganha 5, 6, 7, 8 mil reais não tem essa mesma capacidade. A gente diminui o trabalhador, a gente diminui a intelectualidade do trabalhador, a gente diminui o que o trabalhador tem de força, que ele pode dizer, olha, eu só quero trabalhar 4 dias, se tu não quiser me contratar, eu não vou trabalhar. A gente diz assim, ele precisa de um burocrata dizendo quantos dias ele precisa trabalhar para ele ter essa segurança. Eu discordo, eu acho que adultos que somos, a gente pode ter essa liberdade de dizer quantos dias a gente quer trabalhar no momento que a gente vai atrás de emprego. Até por isso tem muita gente que não aceita, por exemplo, trabalhar em shopping, que tem que trabalhar no sábado e domingo e não trabalha no sábado e domingo. Né? Tem muita gente que se qualifica e depois procura empregos onde ela consiga se encaixar do jeito que ela goste mais de trabalhar. Então a gente fica sempre diminuindo o trabalhador, achando que ele não é capaz de decidir, de negociar diretamente as horas que ele quer trabalhar e quanto ele quer ganhar. Do meu ponto de vista, é uma visão já, no meu ponto de vista, humilde ponto de vista, ultrapassada, que a gente deveria, sim, cada vez mais valorizar a liberdade do trabalhador e diminuir a importância dos burocratas aqui de Brasília na vida de quem empreende e principalmente de quem trabalha. Agora, deputado, tem um PL caminhando junto, como eu disse aqui, dessa PEC da escala 6x1. De acordo com o ministro Guilherme Boulos e de acordo com o governo, a PEC vai estruturar a base, né, da escala 6x1, vai colocar a estrutura básica sobre o assunto para todos os seletistas e o PL vem por fora para determinar aí a estrutura
das categorias, digamos assim. A gente pode esperar que esse PL seja aprovado e que seja de verdade dessa forma, a PEC como a base e o PL definindo como será a vida dessas categorias? Porque são muitas categorias, né? Olha, que loucura, né? E veja você que a gente poderia facilitar a vida, inclusive, do Guilherme Boulos, se nós aprovássemos a liberdade das pessoas fazerem as suas próprias jornadas através das suas próprias categorias. Vamos lá. Por exemplo, o comércio. O comércio, todo mundo sabe que o sábado é o principal dia que o comércio fatura. Do jeito que está hoje, provavelmente o comércio terá que fechar no sábado ou terá que recontratar alguém. Vamos pegar uma lojinha lá do interior que tem um funcionário. Ele trabalha de segunda a sábado, né? Ele faz as suas 4 horas no sábado. Ele não vai mais poder trabalhar no sábado, porque ele vai precisar de 2 dias descansados. E aí o comércio vai fechar no sábado e ele automaticamente, o comércio provavelmente vai quebrar ou vai ter uma dificuldade enorme de se manter. O que a minha PEC, né, a PEC 40, facilitaria a vida do Boulos? O empregador poderia, talvez, abrir 1 hora mais tarde, né, o comércio, que a gente sabe que o começo da manhã ele é muito fraco para o comércio, abre 1 hora mais tarde e o empregado concorda de trabalhar no sábado, que é o principal dia. Estaria resolvido, não precisaria uma lei para isso, né? Automaticamente o mercado iria se organizar. Mas a gente considera, a gente não, né? O governo do presidente Lula e Hugo Mota e Guilherme Boulos consideram que a gente vai precisar fazer uma legislação, ou basicamente para cada categoria, né? Ou depois vai ter que ter essa negociação coletiva individual, coisa que a gente poderia facilitar. Então vejam que no Brasil a gente sempre quer que o burocrata tenha o poder de decidir a vida das pessoas, enquanto nós, no meu caso, defendo que a pessoa tenha o poder de decidir a vida dela. É uma coisa até meio óbvia, né? Tu achar que, poxa, eu vou poder decidir a minha vida, mas não, eu vou delegar um burocrata, ao Maurício Marcon, que é deputado, a Erika Hilton, ao Guilherme Boulos, e ele vai decidir o que eu quero fazer da minha vida. Eu, sinceramente, vejo que isso aí já era uma coisa que é para nós ter vencido esse assunto. Agora, claro, a partir do momento que tu vende a ideia que tu vai entregar para a pessoa menos trabalho, o mesmo salário, que isso através de mágica vai acontecer, e a pessoa compra essa ideia, tu tem que continuar dizendo que através dos burocratas tu vai melhorar a vida dela, sendo que a gente sabe, através de exemplos do mundo, que normalmente os países que se desenvolveram através da liberdade. E desenvolvimento, eu estou dizendo, renda no bolso do trabalhador. A gente pode pegar, por exemplo, os Estados Unidos, onde a gente vê milhares de brasileiros todos os anos migrando para os Estados Unidos para trabalhar através da liberdade. E eu pelo menos nunca conheci algum americano vindo se proteger na CLT. Então, minha gente, liberdade traz progresso, traz dinheiro no bolso e traz mais felicidade para as pessoas, inclusive mais produtividade. Agora, se a gente quiser continuar inventando a roda num modelo totalmente ultrapassado, a gente vai continuar tendo resultados totalmente ultrapassados. Basta ver a renda do trabalhador brasileiro hoje, que é uma miséria, a renda per capita brasileira hoje, comparado com outros países onde há liberdade, como por exemplo no Chile, ela é muito maior propriamente nos Estados Unidos. Então, volto a dizer, copie-se o que deu certo e a gente vai ter resultados melhores do que propriamente tentar inventar a roda, que é o que a gente está tentando fazer através desse projeto de lei do governo Lula. Muito bem, deputado Maurício Marcon, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós aqui, enquanto jornalistas, continuamos acompanhando a votação nessa semana, a semana quente no Congresso Nacional. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e fiquem com Deus.